Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje, dia 7 de janeiro, é uma alegria poder estar aqui juntos para fazer a partilha da Palavra de Deus, rezando um pelo outro. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Você que hoje está passando por aqui também, seja bem-vindo. E já apresentamos aqui o nosso coração, tudo aquilo que nós trazemos. As realidades da nossa família, dos nossos trabalhos. Enfim, quando você se coloca em oração, Deus já vai acolhendo tudo que você apresenta a Ele. Ele sabe, mas você tem que falar com Ele. Você lembra lá no livro do Gênesis, quando Deus desceu no jardim do Éden? Deus fala: Adão, onde que você está, Adão? Adão tinha se escondido de Deus por causa da desobediência, por causa do pecado. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sim. Ele é a pessoa que mais sabia. Veja que Deus, Ele quer que nós dialogamos com Ele. Ele quer que nós falamos, que nós apresentamos tudo a Ele. E depois de ter apresentado, confiança, confiar nele. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O Evangelho de hoje vai falar do milagre da multiplicação dos pães. Vai nos falar da primeira partilha que Jesus fez dos pães e peixes. E os apóstolos, eles chegaram de uma missão e ali eles contaram tudo para Jesus. O que eles tinham feito, ensinado, tudo o que tinha acontecido na missão. Eles estavam felizes, tudo o que tinha feito. Aí Jesus disse para eles: eu percebo que vocês estão cansados, precisa descansar um pouco. E Jesus diz: vamos para um lugar deserto para descansar um pouco, porque diante daquela missão, eles não tinham tempo nem mesmo para comer. Aí eles entram numa barca e vai para um lugar deserto, junto com Jesus, para ficar a sós. Como se fosse um retiro, assim como nós que muitas vezes vamos fazer um retiro, ficamos a sós com Jesus. Mas tinha alguém que ouviu a conversa de Jesus com os seus apóstolos e daí já viu. A notícia se espalhou. Imagina, não tinha internet, não tinha WhatsApp, mas a notícia correu rapidamente. E uma numerosa multidão partiram a pé. E quando Jesus e os apóstolos chegaram lá nesse lugar, já havia uma grande multidão à espera deles. E Jesus olha com compaixão, tem pena daquele povo, porque aquele povo estava como ovelha que não tinha pastor. O povo estava faminto de Deus. E Jesus começa ali a ensinar muitas coisas. Esse evangelho do milagre da multiplicação dos pães, hoje, ele nos vai falar da Eucaristia. Essa presença viva de Jesus que se faz presente nesse pequeno pedaço de pão. Quando se fala da multiplicação dos pães, nos fala da Eucaristia. Foi assim que o amor de Deus se manifestou para nós. Nós celebramos domingo passado a Epifania do Senhor, fala da manifestação de Deus ao mundo. Esse grande mistério da encarnação de Jesus que veio, que se encarnou para estar presente no meio de nós. E a multiplicação dos pães sempre vai trazer para nós a presença de Jesus vivo. E nós que somos católicos, não temos dúvida disso, é claro que não. Foi o próprio Jesus quem nos deixou na última ceia. Ele nos garantiu que estar presente conosco todos os dias, através do teu corpo e do teu sangue. Através do pão. O pão que é levado pelas mãos santas dos sacerdotes consagrado a ele. Vemos que na primeira epístola de São João, fala que Jesus veio para ser vítima e reparação de nossos pecados. Ele é o Cordeiro que derrama o seu sangue em sacrifício por nós. Mas é preciso compreender para poder entender o mistério da Eucaristia. Que é o outro mistério da reconciliação que se dá plenamente na cruz, na redenção da cruz. De forma que Jesus, ele se tornou
vítima de reparação pelo meu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, Jesus faz essa oração ao Pai. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que não faça a minha vontade, mas sim, Pai, a tua vontade. Ele estava em agonia, ele suava sangue. Jesus faz esse pedido e sofre essa agonia pelas almas tíbias, pelas almas que não crê, não adora, não acredita, não reconhece que ele se sacrificou de amor por causa de cada um de nós, por causa dos nossos pecados. E a frieza, a tibieza do nosso coração faz com que Jesus sofre as maiores dores e artroses no Horto das Oliveiras. E Jesus hoje continua sofrendo pela indiferença, pelo sacrilégio, pelas confissões mal feitas, pelas comunhões que se recebe sem estar preparado. Jesus, ele é vítima de nossos pecados. Ele é o prisioneiro de amor. Ele está no sacrário dia e noite nos esperando. E muitas vezes nós vamos uma vez na semana, ou talvez cada 15 dias, e ele está lá, mendigando o nosso amor. Diz um santo que o dia que nós descobrirmos verdadeiramente que Jesus está vivo, presente no sacrário, nas santas missas, a igreja não vai caber de pessoas que vai querer estar lá para falar com Jesus, porque vai querer estar diante de Jesus no sacrário, nas santas missas, e falar com Jesus frente a frente, ele e você, porque ele está vivo, ele vive para sempre. Nós precisamos crer nisso, precisamos acreditar, porque esse é o mistério da fé. Como o padre diz, mistério da fé. Porque fé não é um sentimento, fé é uma decisão. Precisamos ter adesão profunda por Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa alma, para nos sustentar e para caminhar conosco todos os dias diretamente. E nós temos essa graça da Eucaristia porque Jesus, ele quis dar de comer ao seu povo. E hoje ele olha também com compaixão para cada um de nós, como ele olhou com compaixão para aquela multidão que estava faminto. Essa fome que Jesus nos fala não é uma fome de comida, mas sim uma fome espiritual. Hoje nós vivemos num mundo que o povo está morrendo, não é de fome de comida, mas é uma fome espiritual. É a fome da falta de justiça, da falta de igualdade, de perdão, falta de diálogo, sensibilidade nos corações humanos. A falta de conhecimento, reconhecimento da fé. Mas Jesus continua nos oferecendo esse alimento, este pão vivo, presente no sacrário, presente todos os dias na Santa Missa, na Eucaristia. Ele se entrega por cada um de nós, nos dando o alimento que pode nos fortalecer. Jesus hoje, ele te chama a sentar-se na mesa com ele. Quem que você chama para sentar-se na mesa com você? É alguém que você conhece, que você ama. Esse alimento que hoje Jesus vem nos oferecer e nos convida a sentar na mesa com ele, que traz a verdadeira alegria, felicidade, sentido de vida, que sustenta a nossa vida, para nos tornar forte, frente a frente com as batalhas, as lutas que cada um de nós temos para enfrentar todos os dias. Sabemos os desafios são grandes e para você vencer é preciso buscar esse alimento. Talvez o mundo tenha oferecido muitos outros nutrientes, outros alimentos, tentando preencher o vazio interior que temos. E tudo é tempo perdido. Quando nós se acordar para a vida, vamos ver que, ao longo da nossa caminhada, que tudo foi ilusão. Ainda vamos ter que acolher as consequências das escolhas que nós fizemos na nossa caminhada. Porque a lei da natureza tem que colher tudo que nós plantar. O alimento que Jesus nos dá e nos ensina a plantar é o amor, é a fé.
Não podemos buscar em lugar errado, aonde Jesus não está presente. Porque nós temos a liberdade. Gente, liberdade é algo que Deus respeita tanto no ser humano. Somos criados livres para fazer a escolha. A escolha. Escolher hoje Deus. Deus, Ele sabendo da nossa fraqueza, Ele deixou esse alimento que é o teu próprio Filho, para nos dar força para vencer todas as adversidades que nós temos nos dias de hoje, que não são poucas. Se nós não buscar esse alimento que nos sustenta, vamos ficando fracos, nós não conseguimos crescer na nossa vida espiritual, nós não conseguimos viver as virtudes do nosso batismo. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde as pessoas estão anêmicas, desnutridas, falta de uma vitamina. E sabe qual é essa vitamina que nos falta? É o corpo e o sangue de nosso Senhor. E quando nos falta esse alimento, nós vamos adoecendo a nossa alma, vai enfraquecendo. É como que nós precisamos do alimento para o nosso corpo. Os nutrientes, as vitaminas, para que nós tenhamos uma boa saúde para o nosso corpo. Veja para com a nossa alma. Veja como que fica a nossa alma quando nós não damos o alimento, quando nós deixamos esse alimento de lado, descuidamos desse alimento. Vamos adoecendo, vamos ficando anêmico, porque nos falta esse alimento que nos traz vida, que nos fortalece, que nos deixa em pé. Quando no Evangelho Jesus vai falar para seus discípulos, dai vós mesmo de comer. Porque Jesus, Ele quer alimentar a nossa alma. Ele quer alimentar a nossa fome, a sede de sermos de Deus. Ter sede de Deus, ter sede de céu. De fazer a vontade de Deus. Por isso que nós temos que ter olhos fixos em Jesus, na Eucaristia. A grande manifestação do amor de Deus. Ele desceu do céu, encarnou no ventre da Virgem Maria, se fez pequeno, humilde, se humilhou e se entregou para nós, para dar vida eterna, para que nós tenhamos vida em abundância. Esse é o projeto de Deus para mim, para você. Ele entregou o seu Filho, Jesus, na cruz, para dar como alimento. Por isso, hoje, nós pedimos a Deus que nos dê a graça de nunca tirar os nossos olhos da Eucaristia, de sentir sempre sede, fome e desejo no nosso coração. Que o nosso coração esteja sempre inquieto, pedindo que Deus fere o nosso coração com teu amor. Que Ele possa queimar com seu fogo, o fogo do Espírito Santo. Que essa ferida jamais sara e que esse fogo jamais se apaga. Por isso te peço a abrir a palavra de Deus hoje no Evangelho, Marcos 6, de 34 a 44. Rezamos junto pedindo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para compreender, entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Pegando a nossa palavra, vamos para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus viu numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelha sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhe muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: querem que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhe de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus mandou que todos sentassem na grama verde, formando grupos. E todos sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. E depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuísse. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra hoje nos convida a fazer uma visita ao Santíssimo. Se isso for possível, é claro, né? For possível para você hoje, nem que seja 5 minutos, não importa o tempo. Jesus está lá e nos espera para nós ouvir, falar do seu coração a Ele. Ou escuta o que Ele quer falar com você. Obrigado pela sua companhia. Rezando aí junto comigo, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração nesse dia. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Misericordioso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.